Oi, gente. Vamos começar aqui uma live bem bacana. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a Fernanda, sócio proprietária das lojas Cantuá, localizadas aqui em Florianópolis. E hoje a gente vai ter uma live bem legal, que a gente vai falar sobre atividade física e saúde mental, que é um assunto super importante, né? Então, é sempre bom a gente poder abordar esses assuntos, porque a gente acredita que a gente pode estar incentivando algumas pessoas, trazendo informação, conteúdo super importante, principalmente durante esse período que a gente tem passado. Oi, gente, deixa eu assinar aqui a Fran, Gessi, oi, Rê, tudo bom? Esperar o pessoal entrar um pouquinho. Deixa eu acenar aqui para algumas pessoas. Então a nossa ideia é fazer um bate-papo assim mais descontraído, né, com uma pessoa que é minha professora já há algum tempo, a minha personal trainer, a Suzana, que tem bastante experiência nessa área, né, de atividade física. Ela vai contar a história dela, que eu acho uma história muito bacana de superação. Daqui a pouquinho eu já convido ela aqui para ela entrar. E conto com vocês aqui para participarem com a gente, se tiverem qualquer tipo de... eu queria saber se vocês estão achando, eu botei uma musiquinha, se o som tá muito alto, tá bacana, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, se o vídeo também tá legal, assim, se vocês estão conseguindo me ver bem. Vou dando uma acenadinha aqui para as pessoas que entraram. Tá bacaninha, gente? O som e o vídeo tão bacana? Que bom. Vamos esperar o pessoal entrar mais um pouquinho. Então, a gente vai abordar, tá bom, Rê? Que bom, beleza. Que a gente tá aqui, né, do outro lado sozinha. Eu tô vendo a minha imagem bem, mas às vezes a internet dá uma oscilada. E o som não tá muito alto, tem uma musiquinha no fundo, não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Mandem coraçãozinho. Oi, oi. Bacana. Então, eu vou convidar a Su, se a Su quiser entrar, Suzana, pra gente começar a bater esse papo bacana. Deixa eu acenar aqui. Daí tu tens que ir lá solicitar pra tu entrar aqui pra gente começar a bater o papo. Vamos falar um pouquinho sobre atividade física, principalmente relacionada às mulheres, né? E a importância de tudo isso. Falar também das pessoas que são sedentárias, né? A respeito de como iniciar, né? Como se motivar para iniciar a atividade física. Bastante gente, bacana, gente. Bem feliz que tem bastante gente aqui. Deixa eu me apresentar de novo, meu nome é Fernanda, sou sócio proprietária das lojas Cantuá. Ó, a garrafinha que eu sempre faço atividade física, ganhei das meninas da loja na festa de final do ano passado, eu adoro essa garrafinha. É um mimo que eu tenho muito carinho. Vamos lá, vamos ver se a Suzana tá conseguindo, Su, adicionar pra gente começar a bater esse papo bem legal, bem descontraído a respeito, que é um assunto super importante, né? A respeito de atividade física, né? E saúde mental. Um bate-papo aí do mundo feminino. Olha, conseguimos! Ê! Às vezes a gente Oi, fica meio gente! nervosa, sem saber se vai funcionar, né? Ai, ai, tudo bem? Bom, tudo bem. Então, vamos lá, dona Suzana, minha personal trainer já há algum tempo, né? Um tempinho já, né? Hoje é minha personal trainer virtual, É, nessa nos condição de tempos de pandemia. pandemia tem que ser, né? Então, vamos começar assim. Eu queria que tu te apresentasse para as pessoas te conhecerem um pouquinho da tua história, da tua carreira. Aham. Tá. Então vamos lá, gente. Para quem não me conhece, né? Eu sou a Suzana, né? Personal da Fê, trabalho como personal.
Uhum. E tem uma historinha aí de vida já bem, né, dentro do esporte. Na verdade, meus pais já se conheceram no esporte, então acho que já está no sangue, Sim, já teve um né? estímulo, né, desde criança. E, e aí a gente, desde que eu me conheço por gente, né, 1 aninho de idade já comecei na natação, que Que é o legal. esporte que é um dos esportes que eu pratico até hoje, Até então é a hoje. vida inteira dentro da água. É uma peixinha. Gosto muito. É, o peixinho, peixinho. Aham. E, e eu sempre tive envolvida, né, desde criança com esporte, atividade física, competi muito cedo já, mas Aham. por incrível que pareça, o meu primeiro esporte mesmo foi a dança, né? A atividade física que eu mais pratiquei como criança foi dança, 5 anos Uhum. dançando. É uma Uhum. coisa que eu gosto muito, Sim, né? E depois eu fui praticando vários esportes, até chegar ali o handball, que eu competia pela escola, sim. e depois eu fui conhecendo o judô. O judô foi 10 anos praticando judô, e É isso ali que no eu digo que é judô uma que eu pessoa comecei, versátil, né? De dança, judô, natação. experimentou de tudo, né? Pois Quando era então, que é criança. a verdade, né? O que é muito bom, né? Todas as Aham. crianças até eu já falo para os pais, deixa experimentar tudo, para ver depois aonde que vai gostar, onde vai se encaixar, porque é muito bom ter essa experiência assim, né? E a, Bem, e a criança, vários ela só vai esportes. saber se ela experimentar, né? Se ela vai poder ter uma aptidão maior para aquele esporte, para aquela dança, Exatamente. para atividade, né? É, Bacana. Mas depois aí, deixa ela escolher. quando que tu decidiu, por exemplo, realmente fazer a universidade de educadora física? Então, desde criança eu já falava para os meus pais, porque eu adorava a aula de educação física, né? Então, já desde pequena eu falava, eu vou ser professora de educação física. Ai, que E eu incrível. nunca tentei outra coisa. E Aham, aí já foi sempre assim. E como sempre envolvida no esporte, eu acho que eu falei assim, eu não sei fazer outra coisa, né? que legal. Então já era mesmo, É, assim, já desde pequena mesmo, já tinha essa certeza. Que nem já, todo mundo, né? Às desde vezes a criança. gente fica meio sem saber o que que vai decidir, né? Então, a atividade física sempre Sim, na tua rotina, no teu dia a dia, de forma sempre. variada, que bacana. E tu sempre foi bem, bastante É, competitiva na escola, nas atividades? muito. Aham. Tem muito a ver, Já né? começou assim. É. No esporte coletivo, né? Ou então individual, é bacana, né? Aí que eu comecei a escolher, porque na época até que eu conheci o judô, eu jogava handball na escola. Aham. Então, ali eu tive que começar a escolher para onde que eu ia. Por quê, né? Porque quando eu estava treinando handebol, era de equipe infantil, né? Na época Uhum. eu tinha 12, 13 anos. Mas aí eu conheci o judô e depois, assim, a gente foi vendo, opa, fui convidada para o time de Florianópolis de handebol infantil. Ah, Então começou a ficar muita atividade e muita competição, porque o judô, logo que eu entrei, também começou nível estadual, nível nacional. aham. Então começou a ficar mais pesado os treinos, então a gente tem que começar, às vezes tem que optar, né? Ou Com tu vai por um certeza. esporte, ou tu vai para o outro. Não, e a E gente. aí eu vi que. Pode falar, nega. Pode falar. Não, eu ia dizer, às vezes E também aí não eu adianta comecei a encher. decidir. Eu Fala, falando, fala. é que às vezes tem um delay, né? Pode falar, sim. É. Não, e aí tu começa a escolher, e eu escolhi o esporte individual, que eu achei que era uma coisa assim, só depende de mim agora, Aham, né? sim. Não depende mais de ninguém, o que é diferente do coletivo, porque esporte Uhum. coletivo é uma equipe que todo mundo tem que saber trabalhar junto. Ó, E acho que não que eu não saiba trabalhar em equipe, a tá? tua sogrinha tá vendo a gente, botou esta linda norinha. É, Ah, viu? que legal. Então, e aí eu fui pro lado do judô, que daí só Aham, dependia de mim mesmo, e aí eu fui, continuei, e quando eu estava no judô foi quando eu entrei na universidade, entendi. tá? De educação física. E aí na universidade eu conheci outro esporte, que a gente aí é convidado a trabalhar Uhum. como staff voluntário e em competições. E aí Aham. começou a ter, foi o primeiro ano que teve o Ironman aqui em Florianópolis, em ano 2000. Eu estava na Acho que faculdade foi o primeiro ano de Ironman.
entendi. Aí eu fui trabalhar de staff voluntário. Aham, essa Então história lá eu eu já sei um conheci o pouquinho. triatlon, conheci o triatlon e aí foi a paixão assim do desafio, né? Ah, um dia eu quero fazer isso. Não Aham. sabia nem o que que era, mas um dia eu falei, não, agora eu vou um dia fazer essa prova. Meu Deus, é Aí eu obstinada comecei a mesmo. treinar. É, tem que ser focado, né? Não, quem faz Iron Man pra mim é uma pessoa que não é desse planeta. Cara, porque eu acho assim, eu acho incrível, sabe? Eu acho incrível. E realmente foi, porque assim, daí quando a gente começa a treinar, no ano seguinte eu comecei a treinar. E Uhum. aí eu olhava assim, pô, prova curtinha, né? Distâncias curtinhas, meu Deus, eu já tô morrendo aqui, como é que eu vou fazer um Ironman na minha vida? Achava Ô, impossível. Su, explica um pouquinho, Suzana, para quem não conhece o Iron Man, como é que a prova é? Porque tem Né? gente que de repente nunca ouviu falar no Iron Man, né? Que na verdade é para uma Sim. Iron Woman, né? É, então, gente, o Ironman ele é uma prova de três modalidades, né? Que começa com 3.800 metros de natação, Já morri né? só Que de já é em pensar. águas abertas. Já É. morri só de Depois a pensar. gente vai para uns 180 quilômetros de bicicleta, Meu Deus. né? Aham. Então dá para ir até uma cidade vizinha e voltar. A gente ia até para treinar até Balneário e voltava. Balneário Camboriú e voltava pedalando, né? Loucura. E depois disso tudo ainda tinha uma maratona, né, para correr, 42 Aham. quilômetros. Sim. Então, realmente é uma prova muito difícil, tu tem que treinar bastante, tem que se dedicar bastante, né? Não é É se uma prova que, na inscrever. verdade, ela é bastante, eu diria, é, de muita resistência, né? Muita resistência, e aí que tu começa a perceber uma coisa, assim, quando eu comecei a fazer provas mais longas, né, não só o Uhum. Ironman, mas maratona, meio Iron, que também já é uma distância maior, assim, não Uhum. fica assim mais de 2, 3 horas de prova, tu começa a perceber que a gente tem que trabalhar a cabeça, Não é né, só não é questão só o física. corpo. Uhum. Porque dentro da prova tu tem altos e baixos, né? Tu de repente começou bem uma prova, mas dependendo às vezes de uma hidratação, uma alimentação durante a prova, tu começa a ter um pouco, né? Cai o rendimento. Sim, e às E vezes aí, eu digo, a gente que faz uma atividade, às vezes tu já sente uma atividade assim de uma hora que tu não tá igual às vezes a outros dias, né? Então alguns fatores é, psicológicos de cansaço também, algumas coisas somatizadas que de repente não faz a gente render tão bem, né? Então eu imagino que uma exatamente, prova dessa de Ironman, a parte psicológica é de fundamental importância, né? fundamental importância. E Uhum. outra, se tu pensar, o triatlon é tipo ao ar livre, Aham. né? Então, tu não vai saber as condições climáticas do dia. Tu tem uma prévia, tal, mas já pensou, tu vai pegar um mar agitado, Um um vento na vento. bicicleta, Uhum. chuva, sabe? Então, tua cabeça ela já tem que estar preparada para tudo isso, Com certeza. sabe? Uhum. Então, aí que eu comecei a ver que não era só treino, treino físico, físico, físico. Aí, no triatlon, que eu comecei a perceber que a gente tinha que ter mais essa parte, né? Concentração, trabalhar a ansiedade, às vezes, no dia, né? Da Uhum. prova. Eu É, sempre fiquei muito nervosa, assim, sabe? sim, Nervosa, ansiosa para exato. provas. Então Eu já tenho um entra um pouquinho primo, essa eu parte. tenho o meu, a minha ligação com o Iron Man é praticamente nenhuma, na verdade, na época eu só tive um primo meu, nenhuma, só de ver o pessoal indo ali pela SC de bicicleta quase se matando, né, aquela coisa toda. Mas eu Sim, tive um primo meu sim. que fez um ano, né, e aí a gente acompanhou ele Uhum. naquele dia que ele fez pra gente dar força, aquela coisa toda, que isso é importante também, né, a família Sim, feita é junto. importante a família presente, assim, né? A gente se sente mais É, forte no dia. isso. E me chamou muita atenção, porque como não era meu mundo, minha realidade, eu estava ali só de espectadora, né? E eu observava que Sim. algumas pessoas eram, tipo, mais gordinhas, outras... E não tinha, assim, às vezes aquele gordinho já estava na frente, gordinho que eu digo mais robustinho, Uhum. assim, né? Alguns mais magros. Sim, Então, assim, não existe um padrão que diga essa pessoa aqui, por ela ser forte assim, assim, assado, ela vai ganhar.
Eu acho que tá muito Uhum. é claro, é muito treino, mas é muita cabeça Sim. também, né? É incrível isso. É que assim, ó, tirando os profissionais da prova, né, que Uhum. estão ali, porque realmente, Já se enfim, eles superam, né? vivem daquilo. Os Aham. amadores, todos têm profissões e ainda treinam para essa prova. Então, todo mundo que está ali, justamente, eu acho que está para se superar mesmo, sabe? É É. um desafio e a gente usa a prova para se superar, Então, mas o meu sabe? primo, ele fez uma vez para se superar, que não foi a tua situação. Quantos É Ironman? que é o seguinte, Dois? gente, é Quantas assim, vezes? ó. Eu fiz 3 vezes o Ironman. Meu A senhor. primeira vez a gente tem aquela coisa assim, ó, não importa se eu for ser o primeiro ou se eu vou ser o último a chegar, Quero mas eu quero completar. completar, Uhum. completar, é isso. Aí quando tu completa a prova, que tu, pô, legal, né, consegui, mas eu acho que dá para baixar o tempo. Aí tu começa, sabe, aquele desafio assim, Outras ó, não, eu metas, acho que outros dá para desafios. baixar. Aí vai de novo, baixei. Pô, baixei. Eu de um ano para o outro eu baixei 1 hora e meia de prova. Eu falei, pô, que legal. Aham. Aí tu vai. Não, mas então eu vou Uhum. conseguir mais um pouquinho. E Incrível, né? aí tu vai se desafiando. É Aham. isso aí. Não, é muito Aí, incrível. Não é para qualquer pessoa. Eu acho que é um desafio que realmente a pessoa coloca para si individual e coloca aquilo aham. como meta, né? E tu ainda por cima participou 3 vezes, né? Mas assim, a gente É, sabe que o Ironman é um desafio pessoal, mas fisicamente é uma coisa bastante exaustiva também, assim, é toda essa prática esportiva, se a pessoa tem que estar muito bem acompanhada e tudo mais, e isso acaba sendo geralmente para pessoas que querem uma performance de maior rendimento, né? Concordas? Assim, ou um sim. desafio de uma vez na vida, treinar aquele ano para fazer, como tu falou, com longínquo, Existem né? Existem os dois lados, né? Porque, como Uhum. tu falou, teu primo fez uma única vez E e eu conheço pessoas que fizeram a única vez e deu, deu, sabe? Consegui, deu, superei os meus limites e uhum, acabou, uhum, sabe? Mas eu acho que como dentro ali do esporte tu vai amadurecendo, eu fui amadurecendo e eu vi que dava para, né, enfim, uhum, baixar mais um pouco o tempo. é. Então eu me desafiei mais um pouquinho. Só que daí veio aquele probleminha que eu tenho do quadril, que eu já Sim, tinha o problema do quadril, né? potencializou Então, um desgaste, né? Uhum. Por isso que então é na iron, verdade, né? assim, Que é de ferro mesmo. é. Então hoje, pensando um pouquinho assim na prova, realmente eu acho que os treinos são bem exaustivos, é bem cansativo, né? Mas foi um período, uma experiência muito boa, Uhum. né? Mas Superação, né? claro que devido a uma lesão, né, que eu tenho Uhum. hoje em dia de quadril, eu tive que optar ou continuava treinando de Aham. intensidade Uhum. ou eu envelhecia com saúde, sendo uma Entendi. pessoa mais tranquila, mantendo uma atividade mais, né, Mais mais regular, mas com uma leve. intensidade mais leve, né? Porque a gente sabe Exatamente. que Então, todos os esportes de alto rendimento, todos, né, tem uhum, mais chances do uhum, próprio atleta se machucar de certa forma pelo exagero mesmo, a mesma prática, né? Claro que ele tem que ter toda sim, uma equipe para, né, para minimizar essas possibilidades. Mas a gente trazendo um claro. pouquinho isso para nossa vida, não dos Ironman da vida que nem tu foi, Vida tem várias normal. vida normal, né? A gente sabe da importância da prática da atividade física, né? Então, Exatamente. que é extremamente importante, principalmente a gente pensando no envelhecimento, né? Para a gente prevenir várias coisas, Isso, né? E aí eu queria que tu adentrasse um exatamente. pouquinho, assim, sobre a tua visão, de repente a gente falar um pouquinho, a gente discutiu alguns tópicos aqui, né? Claro. Mas, assim, como é que tu enxerga essa questão da atividade física, da importância na vida das pessoas, assim? Então, aí agora, né, depois de passar por várias experiências, atleta, e hoje em dia levar uma vida mais É bom que regular, tu teve todo um gradadinha. apanhado, né? É, então, eu vejo assim, eu acho que as pessoas têm, pode ter fases na vida, né, até de Uhum, desafios e tal, e realmente eu acredito que tem pessoas que aguentam mais, né, o tranco uhum, e outras não tanto. uhum, Mas agora sim, pelo meu, o que que eu trabalho hoje?
eu Uhum. trabalho, claro, voltado à saúde, né? Uhum. Então, as pessoas, claro que a gente sabe que todo mundo tem um objetivo quando está fazendo atividade física, né? Uns é para manter saúde, outros é para emagrecer, Sim. outros, né, nunca fizeram, então eles querem começar porque sabe que lá na frente vai ser importante. Então a Uhum. gente tenta assim, ó, até trazendo um pouquinho da definição de saúde assim para a gente. Uhum. Então saúde, né, até segundo a Organização Mundial da Saúde, não é simplesmente você não ter doenças ou enfermidades, Uhum. né? A saúde ela tem é o corpo e a mente, então tu tem que ter um bem-estar físico, um bem-estar mental e um bem-estar social, Isso aí. tá? Uhum. Então eu tô voltada agora mais para essa linha, até que, né, lá no canal, que eu tenho o canal no YouTube, Mar da Saúde, né, para quem não conhece ainda, Uhum. e eu venho trabalhando esse lado mais assim da pessoa é o corpo e a mente, né? A gente está equilibrado nisso daí, Sim. porque como eu já passei até por Ironman e daí a gente vê que não é só corpo, até por uma prova de longa distância tem que ter um trabalho mental junto. Então tu Uhum. começa a ver, e se tu for ver atletas de alto rendimento, eles têm todo um lado psicológico junto, né? Um Uhum. trabalho de um psicólogo que prepara eles para uma competição. Então tá sempre tudo ligado. A atividade E, física e, vai estar sempre ligado com a mente, e né? falando um pouquinho da como a gente, o bate-papo aqui, a atividade física e tem relação com o mundo feminino, né? A gente sabe que a mulher também, Uhum, ela tem muita questão hormonal, né? Ela tem todas as fases da mulher. E eu imagino também que aham, tem muita gente que acaba não tendo realmente é um desânimo assim, talvez para iniciar a atividade física, né? Talvez esses pilares que uhum, você falou, que a saúde não é só, eu pratico atividade física e eu tenho saúde. Ou então, não ter saúde é uhum, só porque tem uma doença. Não significa isso, né? O uhum. que pode significar é que tu tem que estar bem socialmente com as pessoas, né? Tu tem que ter laços familiares, de amigos, tu tem que estar com a tua cabeça bem Isso, boa também, né? Para que também complemente toda essa exatamente. questão que tu tenha, fique com uma boa saúde, digamos assim, né? Não é Isso, até simplesmente um fator porque ou outro, assim, né? isso, segundo assim, a gente tá vendo mais assim, principalmente a mulher, né? A Uhum, mulher, depois que ela passa dos 40, né? Nessa faixa etária uhum. dos 40, a gente não tem mais tanto rendimento muscular, nossos hormônios já estão mudando Decadente. bastante, né? Então a gente entra num declínio funcional, né? O nosso organismo ele não vai ter muito mais rendimento, assim. A gente Uhum, começa a decair mesmo. Então, e outra coisa assim é muito o lado emocional também. Hoje em dia a uhum. mulher ela tá não é só na atividade física, mas ela tem o trabalho, ela tem a A casa, casa, a os filhos. família. Então Uhum, eu vejo que as mulheres depois assim nessa faixa etária que começa a ter esse declínio funcional também, né, do organismo, começa assim a ter muita sobrecarga, aí dá né? um desânimo, talvez, de até Então, iniciar uma atividade então, física. até às vezes elas cuidam do corpo, cuidam, mas está sempre desanimada, está sempre cansada, Uhum, não, né, não rende mais nada, por quê? Porque às vezes o emocional e a cabeça não estão boas, sim. né? Às vezes está estressada, às vezes, né, muito trabalho, aí chega em casa, ainda tem os filhos, tem o marido, É. então é uma parte bem importante, assim, o emocional das pessoas, né, também relacionada com a atividade física, porque se tu não tiver bem, tu não vai ter motivação, né, para fazer o teu exercício, a tua prática de atividade, porque tu vai estar cansada, né? Aham. Então isso daí tá bem ligado assim, sabe? Uhum, sim. Nessa parte assim de a dificuldade de conseguir, né, praticar uma atividade física. E às Uhum. vezes a atividade física a gente pensa assim, mas é só exercício, exercício. Não, a gente considera também atividade física outras coisas, é tu sair da tua zona de conforto, tá? Então, o que que a gente considera? Atividades de lazer, às vezes também é uma atividade, porque tu sai para passear com o teu cachorrinho, já tá se mexendo, É uma né? Fazer uma movimentação, né?
Exato, uma jardinagem, até brincar com os filhos, né? Tu Uhum, gasta uma energia enorme gastando, né? né? Brincando com os filhos. E então, às vezes tem gente que tem o trabalho também, o trabalho que teu trabalho mesmo Já já é algo é que fisicamente tu precisa se movimentar. isso, isso. Ah, Tem gente, claro, muita gente trabalha sentado na frente de computador, né? sim. Mas existem outras pessoas que têm o trabalho que fica muito tempo em pé, ou caminha para um lado e para o outro, sobe escada, Uhum. né? E aí, até tarefas domésticas são atividades físicas, porque tu tá se movimentando. Então, a Uhum. gente considera atividade física tu não estar assim de repouso, sentadinho, né? Muito E sim. sedentária demais, parada, né? Exatamente. Até Aham. porque hoje em dia, se tu for ver, a TV tem controle, né? Então tu nem levanta do sofá, tu só clica um botão, tu tá com o celular na tua frente, daí só fica ali. Cada Então vez quem mais. quiser, não se mexe, não se mexe de jeito nenhum, assim, né? Então É, tem que cuidar um pouquinho para se locomover, caminhar um pouco, a vai a gente pé, tinha, de às repente, vezes, é como tu falou, não vai de carro se der para ir a pé para o trabalho, ou sobe as escadas do prédio, do não sobe a prédio. rua, sobe a escada, né? Claro que dependendo se a pessoa não tiver nenhum problema no joelho, aquela coisa toda, né? Claro, Mas assim, claro. como é que tu achas, por exemplo, para essa mulher de meio, vamos começar ali dos 40 anos, um pouco antes já começa É, a isso. ter uma queda que a gente sabe da questão do muscular, né? E a gente sabe que a Uhum. atividade física promove que tu melhore o tônus, né, e tudo mais. E, Sim, e realmente o mundo atual, ele cobra muito da mulher, né? A mulher, ela está trabalhando, ela é responsável por muitas coisas, pela família, né? Às vezes ela faz tantas tarefas que é justificável que ela fique cansada, né? ela E fica aí, cansada. o que que seria, tu acha que, a gente sabe da importância que é porque fazer uma atividade física, né? Mas muita gente acaba não tendo essa, essa, essa vontade, digamos assim, que ela não consegue realmente se Uhum. dispor, ou então a disciplina, eu acho que é uma coisa super importante, é realmente a pessoa colocar e se cobrar, mas nem sempre ela consegue, né? Então, É, muita gente começa e para, né? Eu vejo muito isso até pelas pessoas que eu conheço, assim, com relação à atividade física, né? Tu daria alguma sim. dica, assim, Suzana, como para pessoa. E cada um se adapta a um tipo de atividade física também. Uns querem ter personal, outros já É. sozinhos já dão conta, né? Uhum. Como é que tu diria assim Então, para as isso aí pessoas? até, eu sempre falo assim, ó, até quando eu chego para a primeira vez que eu vou falar com uma pessoa, um cliente, né, me chamou para Uhum, dar aula de personal, não que seja o personal que ela vai, né, pegar como para fazer a atividade dela, uhum, mas uma das primeiras coisas que eu pergunto é o que que ela gosta de fazer, sim, justamente por causa da motivação. Porque uhum. muita gente não tem motivação para ir para uma sala de musculação, pegar aquele peso e ficar repetindo, 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 acha aquilo um saco, Chatice, né? né? Eu sou quase uma Então, dessas, né? assim, tem gente que gosta de uma atividade mais dinâmica, tá perto ao ar livre, por exemplo. Então, uma caminhada para essa pessoa, né, vai ser muito melhor do que estar trancada dentro de uma academia, né, fazendo musculação, por exemplo, Tá, então né? uma Então, dica que. cada um se adapta, né? Então, tem gente que gosta muito de dançar, né? Como foi meu caso, muito tempo. Pô, bota uma música em casa, então, e fica dançando. Tu já tá gastando energia e tu tá fazendo uma coisa que tu gosta. Que é uma Porque o coisa que 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 a as gente pessoas fala? podiam fazer muito, podem, durante esse período da pandemia, super viável, né? Ficar em casa, tem o Exatamente, YouTube, bota exatamente. música para dançar. Exatamente. Então, tem gente que, assim, às vezes fica dando desculpa de algumas coisas, mas eu acredito que sempre tu vai achar alguma atividade que Que tu vai te gosta. dar mais prazer em fazer. Até Então, porque quando a atividade é prazerosa, a gente acaba, né? Vai aquele hormônio da da endorfina. felicidade, que é a Uhum. endorfina, né? Então a pessoa já vai mudar o humor, já vai trabalhar mais o emocional, vai estar fazendo uma coisa que gosta,
vai dormir né? melhor, né? Vai, são Vai N. dormir melhor. Muitas pessoas não dormem bem, isso daí também afeta bastante assim o rendimento, tanto de treino quanto até emocionalmente, né? Mentalmente. Uhum, É uma com coisa bem certeza. importante. E ela sabe que se ela fizer uma atividade física, assim, vai estar mais cansadinha, vai dormir melhor, Aham. né? E Então, a dica que eu sempre é dou isso, para quem é isso. a dica que eu dou para quem quer começar, nunca fez nada, experimenta algumas coisas, né? Mas tenta achar o que mais te dá prazer em fazer. Às vezes é só uma caminhada, pegar uma bicicleta e passear por aí, né? Às vezes Uhum. uma atividade numa academia, hoje em dia a academia tem várias opções, não é só a musculação. Quando a gente fala academia, né? Academia tem zumba, tem jump, tem step, tem treino funcional, nossa, tem muita atividade assim bem diversificada, Não, e a pessoa pode né? escolher fazer um yoga, ela pode escolher fazer alongamento inicialmente para ver, né? Exatamente. Porque eu acho que às Também. vezes as pessoas elas acabam assim, elas não fazem atividade física nenhuma. E às vezes elas sentem que elas precisam porque estão mais gordinha ou porque realmente não estão muito paradas. E de repente elas são muito radicais, elas querem começar do nada, fazendo todos os dias, por um tempo até mais Exatamente. prolongado, acho, querendo um resultado muito Uhum. imediato. E na verdade, pelo Uhum. contrário, né? Porque elas vão se sentir às vezes doloridas demais, vão se machucar. Concordas? É. Uhum. Concordo. E até a gente fala assim, quer começar, começa 2, 3 vezes por semana, para Uhum. justamente também não machucar o corpo, né? Se tu não Uhum. tá fazendo nada, não tá muito parado, vamos começar aos pouquinhos, então, começando com Uhum. atividades leves também, né? Tem Uhum. muita gente que quer o resultado rápido e acha que fazer uma atividade mais pesada ou uma atividade muito forte, muito difícil, né? Não, começa com coisas simples, começa sem peso, começa só caminhando, se for, mas Uhum. começa com atividades leves, não todos os dias, porque é bem como tu falou, eu acho que tem muita gente que começa, daí começa a fazer todo dia, Uhum. né? O que até assim, ó, se tu fizer meia hora, 5 vezes na semana, é bom, é melhor do que nada. Tudo é melhor do que nada. Tu se Sim, mexer é melhor do que tu ficar parado, sim. né? Mas eu acho que começa, faz um dia, descansa um dia, porque o descanso também é importante para o corpo, né? Não é só Uhum. pegar, malhar, malhar, malhar e, né? E aí, a Então a pessoa gente às tem vezes que cuidar não um dormiu, pouquinho. não dormiu bem, e daí já no outro dia já vai malhar, daí já às vezes não rende tão bem, aí já se machuca, tem tudo, Né? Também. né? É, Mas o que que podia, assim, o exatamente. que que seria o que a gente discutiu um pouquinho antes, o que que seria um indicativo ideal de prática esportiva, de atividade física, assim, que considerado assim Então, bom? sim. O ideal que eles botam até a Organização Mundial da Saúde coloca que para pessoas adultos, o adulto ele considera dos 18 até os 64 anos, tá? E aí ele fala assim, ó, 150 minutos por semana. Isso então uma atividade 3 vezes por semana de 50 minutos, tu já está no Bem, ideal para a uhum, saúde. sim, Além disso, né, se tu botar uhum, 4 vezes na semana, 5 vezes, já está ganhando a mais. sim, E o que entendi. que Pelo eles menos falam? Assim, aqueles 150, né? isso. E Uhum, aí, assim, são atividades que pode ser de leve a moderada. Não precisa uhum, ser atividades intensas, né? Às vezes quer pegar muito pesado. E é legal, mas é legal intercalar. Por exemplo, a pessoa que caminha, né? Ela caminha 10 minutos e faz um trotezinho mais forte de 1 minuto. Ela já uhum, está intensificando, então ela faz um pouquinho de aeróbico, um pouquinho mais intenso, e ela vai alternando, assim ela vai ganhando em saúde, né? Porque ela está melhorando o condicionamento, ela está ganhando massa muscular, ela está trabalhando a parte óssea, está fortalecendo, uhum. né? Então, o ideal, ou, tá, não consigo ficar 1 hora no início, é muito cansativo para mim. Então, faz 5 vezes, meia horinha, Faz né? mais curtinho o tempo, aham. Isso, faz menos E passa tempo, depois rapidinho. o tempo passa super rápido, né? E eu digo assim, a Então, a pessoa, gente.
ela tipo, caminha, começa a caminhar, né? A gente mora numa ilha Uhum. maravilhosa, tu tem a beira-mar, tem a beira-mar do Estreito, né? Então, É, se a pessoa tem a possibilidade, ela vai ali, como tu falou, caminha, começa caminhando meia hora, né? E aí e faz depois tão bem, né? Ficar perto ali do mar, né? eu acho que a pandemia ela trouxe Vai, pra gente, eu sei que agora tem algumas restrições de atividade física, a gente está enfrentando sim, esse não momento meio. pode permanecer, né? Nos locais públicos. Sim. Mas assim, a própria pandemia, como tu tens o teu canal no YouTube, né? Tu tens também todo, o que é super Uhum. bacana também, que tem aulas de tem atividade física e também tem alongamento, né? Entre outras Tem a coisas, parte do. Sim, né? Então, eu digo, são opções que a gente tem disponíveis, gratuitas, né? Na internet, que estão ali disponíveis para começar a fazer, né? E às vezes, e tu consegue ver uhum. treinos que é como eu sei que tu tens desde iniciante para mais avançado, Isso. né? Então isso é muito É. bacana, né? Eu sei que muita gente E agora na pandemia eu. começou, né, fazer ou um yoga olhando Uhum. uma coisa no YouTube, ou um alongamento, ou uma aula de dança olhando outra pessoa dançando, porque tem muitos canais assim também de dança, né? Sim, Então assim, a sim. gente tem uma variedade imensa, coisas que no passado não existiam essa possibilidade, né? Às vezes a pessoa pensa, É. "Sai, não tem nem como começar a me alongar." Poxa, hoje está tudo ali mastigadinho, né? Pra gente olhar no celular, né? É aquela coisa que a gente fala da tecnologia, assim, né? Que Nossa, agora está um momento que a gente está usando a tecnologia a favor, né? com Então, certeza. aproveita um pouco esse momento. Então, é aquela coisa, não tem desculpa para Uhum. não ficar sem fazer nada porque eu não posso sair de casa. Até Aham. para quem é do grupo de risco, né? Porque eu tenho Uhum. muitos alunos idosos também. Sim. Então, eles não estão saindo de casa, mas eles estão mantendo a atividade física deles online, né? Mas eles fazem a aula. Então, para quem acha que até, mas eu vou começar a fazer e eu não, mas eu não sei como é que eu faço, sabe? Não, é simples. A gente acha que uma aula, tu vai, aprende primeiro o movimento, faz com Uhum. calma, né? Sim. Tendo paciência também, que as pessoas hoje em dia não têm muita paciência também, né? Então, aprende. Eu sempre falo, né? Os idosos, às vezes, eles são meio, né? São Mas aceleradinhos, assim, vamos, não sei o quê. Calma, respira durante o exercício, mantenha uma postura durante o exercício. Então, eles até falam que eu tenho muita paciência com eles, né? Mas a gente tem que ter, né? sabe Porque que eu fiz o muito idoso é tempo. quase igual à criança. Tu tem que ter paciência para trabalhar e tal. Mas, então, assim, ó, não tem idade, né? Tem pessoas comigo, mais de 70 anos, que estão fazendo aula comigo, então Online, é virtual, né? questão online. É, Muito online bacana. porque até são do grupo de risco e não estão saindo de casa. Uhum. Mas o legal é que eles se adaptaram ao E não online, deixaram de fazer. porque Não deixaram de fazer, né? exatamente, porque né, a gente acha assim, mas o idoso vai saber ver fazer aula online? Vai, É. sabe, né? Ele Eu, consegue. tu falou de idoso, eu fiz muitos anos, eu fiz muito, Suzana, eu fiz bastante tempo Pilates, né? Porque Sim. foi uma atividade que eu acho que eu me identifiquei muito, por muito tempo eu fiz. Uhum. E eu também variei, nunca fui muito assim de academia. É uma questão bem pessoal minha. Tem gente que ama ir para Sim. academia, né? E eu sempre achei assim, Uhum. não era muito a minha praia de ir lá na academia e tal. E aquela coisa também de tu não ter alguém te dando um direcionamento, porque as academias têm as pessoas que às vezes te ajudam, mas sempre me senti um pouco estranha. E aí Uhum. tem bem essa questão. Eu já fiz muita aula de Pilates com idoso, né? Assim, é meio engraçado. Assim, eu sempre amei, fiz com muitos Sim. idosos, assim, às vezes de 80 anos, que tinham um super alongamento, assim, pessoas que eu até me espelhava e dizia, nossa, essa pessoa com essa idade fazendo umas coisas assim no Uhum. Pilates que eu achava fantástico, sabe? E tu pensar, olhar Uhum. para as pessoas que praticam atividade física já nessa idade, pensar que elas são super ativas, que promove muito essa melhora, tanto mental também, né, da cabeça e Uhum. física também, É o né? social deles, né? Isso, e daí vai para o Pilates, conversa com a gente, conversa com a professora, né? E sabe, eu conheci a Suzana no Lira, né? O Lira é um lugar também que tem bastante idoso e muita criança, né? Sim. Então eu digo, as Aham. pessoas acabam indo para um clube como o Lira, porque também, além da atividade física, eles estão socializando com a professora de hidroginástica, socializam com o pessoal que trabalha no clube, ou com os colegas que também fazem Uhum. atividade.
E isso tudo é muito bacana, né? Tu poder ter É, essa troca, além da então, atividade daí, física, né? e falando um pouquinho assim do idoso, por que que a gente está falando do idoso? Eu acho que as pessoas aí já da meia idade, né, aí 40, né, então passando os 40, Uhum, é muito legal manter a atividade, porque assim, a gente tem que pensar um pouquinho lá na frente, sabe? Se tu uhum, for ver, o que que o idoso pensa, tá? Só para colocar um pouquinho aqui para todo mundo, assim, ó, o que que o idoso não quer? Ele quer manter a atividade dele sem ninguém precisar ajudar, né? Ninguém vai me ajudar, eu vou fazer sozinho. uhum, Então, e muitos idosos hoje moram sozinhos, são uhum, totalmente independentes, mas por quê? Porque eles têm uma vida ativa, eles uhum. têm uma atividade física, eles têm o social, que é muito importante, então, para eles continuarem, né? Sim. Então, por isso que eu falo, passou ali 40, 50, mantém o resto da vida a tua atividade, né? Por quê? Porque daí tu vai mantendo mais massa magra, tu mantém metabolismo, né? Os ossos ficam mais fortes, então, para quando a gente envelhecer, a gente não ter problema de quedas e aí ter uma fratura, Fraturas, né? Então é muito importante assim manter a atividade física, né? Após aí da meia-idade, 40, 50 anos, é bom manter a tá, atividade eu não para a vou poder gente parar nunca mais, é isso que tu quer dizer. não pode mais parar, hein? Tem que ficar firme e forte agora até o Eu tô final. na meia idade, vou ter que agora vai direto. Pois Uma vez é. Então, Susana, eu vi uma entrevista de um médico, me chamou a atenção há um uhum, tempo atrás, tá? E ele falou o tá. seguinte, que não significa que você fez atividade 10 anos, atividade física, por 10 anos, que você ficou com algum crédito. E depois eu fiquei pensando nisso, que faz sentido. Tu fez por 10 anos e te fez muito bem durante todo aquele período, mas se depois tu parou e nunca mais praticou, tipo, tu não tá tendo mais nenhum grande benefício, porque tu tá parado, tu tá sedentário, tu Uhum, entende? Por isso que faz todo uhum. sentido o que tu tá falando, não dá para parar, tem que fazer Não dá para parar. até E ficar outra idoso, coisa, né? quem nunca fez, Tem nunca que é começar. tarde para começar, Exatamente. tá? Pode ser Porque daí a idoso, né? gente vê, Pode ter 70, 80 anos, claro, né? exatamente. Eu conheço pessoas que começaram a atividade aos 60, aos 70 anos. Então, e Uhum. só estão ganhando com isso, porque ficaram muito mais ágeis, muito mais fortes, É, né? Então, é aquilo que eu falo, eles querem, o idoso, ele quer fazer a tarefa dele, as tarefas diárias, ele quer fazer sozinho, ele não quer ajuda de ninguém. Às e vezes ele tu vai ter oferece, essa não, eu energia. consigo, E ele sabe? tem essa, eu acho assim, a atividade física, como tu falou, além de fazer com que ele socialize, dependendo de onde ele faça, né? Assim, ele Uhum, deixa a memória melhor, né? Eu acho que a circulação de sangue, essa questão do osso, para, né, para evitar que talvez uhum. tenha fraturas mais graves ou Tenha não, que não tenha queda. fraturas machucar porque está mais fortalecido, o sono fica Uhum. melhor, né? Então e deixa o idoso mais feliz também. Assim como Com todos, certeza. não sou idoso, né? A pessoa mais jovem também, eu digo, eu tiro por mim, né? Eu Uhum. quando já estava fazendo atividade física, sempre fiz, né? Nunca fui Sim. aquela maluca da atividade física de querer fazer. Também nunca fui assim, eu quero ter um corpo perfeito. Nunca, eu sempre busquei a saúde. Por isso que eu busquei fazer Uhum. pilates, né? E variei de algumas atividades, assim. Sim. E eu vejo que assim, ó, não realmente a gente tem muitas tensões durante o nosso dia a dia, né? Agora, por exemplo, com a Sim. pandemia, difícil as pessoas que não tiveram que repensar algumas nas suas empresas, profissões, decisões difíceis, com as crianças também, quem tem filhos, que eu tenho dois, né? Em casa, tu Uhum. mudar completamente tua rotina para poder se adequar a esse novo momento, um momento tenso, né? Que todo mundo está passando. Uhum. E tu lembra que logo no início tudo parou, todo mundo parou e eu não conseguia mais fazer aula contigo. A academia aqui do prédio foi fechada, né? Porque ela é minha Sim. personal e dá aula para mim aqui no. Dava, né? Vamos voltar quando retomar, a gente vai ter de novo. Mas Vai voltar ao normal, calma. na academia do prédio, gente, ela não é muito moleza, não, para quem tem 40 e poucos anos. Nada, eu Mas eu sou acho bem isso querida. bacana. É bem querida, mas eu acho isso bacana porque se eu me disponho, mas eu sou disciplinada assim, se eu me disponho a fazer algo, eu É quero fazer muito. algo bem feito, eu não quero fazer algo meia boca, né? Eu quero completar uma Sim. atividade física e me sentir satisfeita com aquele treino, né? Com aquele exercício Uhum. aquele do dia que a gente fez.
Então, assim, logo no início, a gente, acho que eu fiquei uns 10 dias, 2 semanas, que tudo parou, que ninguém sabia o que ia acontecer, até que a gente disse, não, vamos, né? Acho que veio com a questão de fazer aula online, e eu pensei, meu Deus, como é que vai ser isso, né? E a gente se adaptou super bem, e como a gente já se conhece também, né? Então a gente já tinha o conhecimento uma da outra, e se adequou super bem essa questão. E eu juro que eu notei uma diferença, apesar de eu não estar fazendo as coisas com peso, como a gente tem na academia, que a gente fez muito exercício do próprio corpo, né? Que a gente chama de isometria, do próprio peso do corpo, né? De prancha, de agachamento. E eu, assim, ó, eu fiquei bem pasma com a melhora, tá? Assim, que eu tive no corpo mesmo, sabe? E isso para mim foi muito gratificante, porque quando a gente começou a poder ter a rotina de novo, mesmo na quarentena e fazendo em casa 3 vezes na semana, eu sei o quanto que isso me ajudou na questão da tensão que eu estava vivendo, né? No sentido de decisões difíceis e coisas que a gente teve que enfrentar durante esse período, né? E tem enfrentado ainda, né? Porque o período, eu digo assim, não está sendo fácil para muita gente, né? Então eu vejo assim, não tinha um outro caminho. Se eu não estivesse fazendo nada, ia ser muito ruim, sabe? Para o meu sono, para, né? Então, como eu falo, a mulher já tem uma questão hormonal, que às vezes é altos e baixos, que a gente sente, às vezes, período pré-menstrual, né? Que a gente é bem coisa de mulher, né? Eu digo, homem não tem disso, né? É diferente. Porque o nosso ciclo ele sempre vai e volta, e vai e volta. Então, os hormônios são muito mais sobe e desce, né? Daí o endócrino poderia talvez explicar melhor, mas eu acho que é bem nítido, a gente sente isso no nosso mês, né? Então, se poder fazer atividade física e saber que aquilo ali te ajuda nessa questão da endorfina, te ajuda na questão do bem-estar, né? Na hora que a gente faz aula, a gente ri, mas qualquer coisa... Tem uns exercícios que a gente dá uns nomes aí bem estranhos, né? Da baratinha e tal, mas a gente se diverte na aula também, o que é muito bom para a cabeça, né? Também, a gente dá umas risadas. Mas como tu estava comentando, eu acho que para quem consegue manter agora, nesse período aí da quarentena, as atividades físicas, eu acho que fica mais tranquilo mesmo em relação assim a decisões, parte emocional, né? Porque tu tá numa rotina ali dentro de casa, né? Então, pô, mas aí tu vai ter o teu tempinho ali que tu vai né, vai fazer o teu exercício, tal, vai se mexer e aquilo já quando termina a aula, às vezes tá com preguiça, tal, mas ai, terminou, ai, que bom que eu fiz, que eu tô me sentindo bem. Vamos falar, nem todos os dias a gente tá super disposta, mas eu acho assim, ó, eu coloquei mesmo que a gente tem que ter a disciplina. Para mim, funciona como? Eu preciso ter os dias com as horas marcadas, isso é para mim. Por isso que a academia nunca me dei muito bem. Eu matriculava, agora eu vou, né? Agora eu vou estar horário, daí eu não ia. Daí eu me boicotava. Daí chegava no outro dia, tava chovendo, daí eu não ia. Aí eu me boicotava de novo. Então, por isso que realmente a pessoa tem que se adequar de uma forma que ela tenha disciplina. Tem gente que paga academia e tem disciplina e vai todos os dias, 3 vezes na semana e dá super certo. Né? Então, o Pilates eu também me dava bem porque eu sabia que eu tinha um horário, eu tinha que estar lá naquele horário. Né? Então, era uma forma de eu mesmo me cobrar, né? Então, mas assim, o que eu ia falar? Agora fugiu. Eu acho que essa questão de tu colocar que depois o bem-estar é tão bom, né? Depois de tu fazer a prática da atividade física, mesmo que a gente esteja num dia que não é tão bom, tu vai colher os melhores frutos posterior à atividade. É muito gratificante, né? Muito gratificante, exatamente. Então, eu acho que todo mundo, né, deveria, quem não começou, pode começar ainda, como a gente falou, nunca é tarde, né? Mas o bom é sempre estar ativo. Como eu falei, se não dá pelo menos para fazer alguma coisa em casa, pelo menos, então quando tu sair, sobe pela escada, não vai de elevador, tenta ir de carro, não vai de carro, vai a pé em algum lugar, ou dá pelo menos uma voltinha na quadra, mas se mexe porque vai ser melhor para o teu corpo, vai ser melhor, né, para a cabeça, até porque as pessoas também agora estão num momento muito trancado dentro de casa, né? Muito ruim. Então, até para as crianças, tudo, a gente sente
eu digo assim, meu Deus, tiraram das crianças algumas possibilidades. Primeiro, não vão para a escola. Segundo, não pode ir parquinho, porque parquinho aqui no prédio, por exemplo, o parquinho foi bloqueado, né? A parte do playground. Sim. Uhum. Daí a gente fica meio, não pode aglomerar, não pode alugar com parquinho com outras crianças. Então, realmente é muito difícil, assim, né? E tem a possibilidade de a É. gente fazer coisa com as crianças em casa, mesmo trancado, dá para inventar umas boas coisas, né? Dá De para inventar dançar também, bastante botar coisa. para dançar, fazer um circuito para eles pularem, né? Brincar com bexiga, brincar com Aham. alguma bolinha que dê, que não destrua a casa, o Eu apartamento. até falo assim, aproveita um pouco desse momento que de repente tu tem um pouquinho mais de tempo, né? Ou com os filhos, ou até com, né? Tem muita gente que não tem filho, mas tem o cachorrinho em casa, tal. Então Pra aproveita brincar. para brincar um pouco mais com as crianças, né? Ou fica um pouquinho mais de tempo com eles, até para fazer umas atividades assim também familiares, né? Que também faz parte Uhum. da saúde da mente, e tu tá envolvida com as pessoas que tu gosta, né? Agora tá um pouco mais difícil, mas aí se tu mora sozinho, aí Uhum. vai para a tecnologia, né? Vai Uhum. lá na videochamada, conversa com as pessoas, porque tu precisa ter contato com as pessoas. O social também faz parte, né? Sim. Então, a gente fala atividade física, assim, muito. Tem gente que pratica atividades físicas de grupo, né? Como Uhum. se fossem os esportes coletivos, ou pelo menos, por exemplo, agora eu jogo beach tênis, né? A Uhum. moda agora é o beach tênis, para quem não conhece o beach tênis aí, é um vôlei de praia, tipo a quadra é um vôlei de praia, só que a gente joga com raquete, né? Tem que passar Uhum. por cima da rede Viciada, direto, tá? né? Não Inclusive, pode viciada. E é um esporte, para mim, hoje é o que eu mais eu gosto, adoro. assim, porque eu jogo eu e o meu marido, então a gente se diverte jogando, assim, Uhum. né? Eu vou Então a gente dá experimentar. Quando muita eu for embora, eu quero risada, experimentar fazer beach tennis. tem que experimentar. E eu acho que assim, então tu tem que praticar uma atividade que tu gosta. E o Uhum. beach tênis, por exemplo, como outros esportes, não é só o beach tênis ou esportes coletivos, mas às vezes existem esportes assim que até são individuais, mas tu tá em grupo, praticando em grupos, né? E E aquilo ali esse é a dá um parte gás, né? social, exatamente. Dá um Então gás de tu, se tu se encontrar, de diverte fazer. com os teus amigos, é como se fosse um encontro de amigos, só que tu tá lá, né, praticando Mas é um esporte, encontro né? pelo esporte, né? Porque praticam e aí acaba. Exatamente. Isso é muito legal, muito Então, isso bacana. também faz muito bem. Por isso que o idoso, ele procura esportes assim, ou, tô lá na hidroginástica, no grupinho. Tu vê que ele sempre tem um grupinho, né? O Tem. grupinho da hidro, o grupinho da ginástica, o Ou às grupinho do vezes no carteado, alongamento. né? Que jogam carta. É, Uhum. então, o social, assim, faz muito bem mesmo para a cabeça, para o Sim. corpo, E eu ia falar o né? seguinte também, assim, a gente às vezes, a gente tem 24 horas num dia, né? Se tu pensar que Uhum. numa semana, que são 7 vezes 24, que tu não consegue tirar, que seja o tempo que tu falou que é de fazer 50 150, minutos, 3 vezes. 150 minutos, são 3 vezes 50 minutos na Isso. semana. Será que não é um pouquinho de falta de realmente de se organizar? Porque assim, ó, é difícil às vezes as pessoas quererem sair da zona de conforto, né? Quem é Uhum. muito É, sedentário, realmente o cérebro ele é danado, ele te puxa para não fazer nada, né? Ele te puxa para ficar parado. exatamente. Se tu é o teu hábito de Uhum. ficar muito jogado no sofá, de não se exercitar, de não se mexer, quanto menos a pessoa se mexe, menos ela quer se mexer, né? A verdade é essa, né? Aham. Então, É, se a pessoa verdade. pensar nessa questão toda da saúde que a gente falou, não só da atividade, da interação social e da melhora da saúde mental, todos esses pilares que a gente Uhum. falou, né? E ela se condicionar de começar, iniciar, que seja 30 minutos, como né, a gente falou, caminhando. Leva o cachorro para passear Uhum. um tempo mais longo, ou começa na frente da televisão, bota uma música para dançar, né? Que seja 15 Aham. minutos, né? Eu acho que essa é a dica que a gente pode deixar para as pessoas que são muito sedentárias e realmente não conseguem começar, digamos assim, né? A se mexer um pouquinho. É, E elas vão ver o quanto que isso vai bem fazer isso. diferença, né, Suzana? Com certeza.
Mas né? assim, ó, eu acho que quem diz que não gosta de nada, né? Porque tem gente que tu pergunta assim, ah, mas tu não gosta de algum esporte, alguma atividade, uma caminhada, alguma coisa? Ai, não, eu não gosto de nada. Eu às vezes acho que essa pessoa, assim, claro, eu posso estar, né, julgando a pessoa, mas eu acredito que ela não tenha experimentado ainda tudo, né? Entendi. Porque a variação, né? A gente tem tanta variedade de coisas, de esportes, de atividades, né? Então, experimenta. Primeiro experimenta, depois fala que não gosta, né? Sim. Porque tem tanta coisa, tanto. Por isso que eu falo sempre até para os pais, assim, ó, deixa a criança experimentar, por mais que ela não goste, mas bota em alguma coisa. Ah, não gostou? Ah, então experimenta esse outro. Eu Experimenta, sou vai assim, é. experimentando, E a minha, o Enzo sabe? ainda só o Enzo tem 3 anos, o meu filho menorzinho, daí agora que É, começou muito umas pequenininho. atividades diferentes na escola, acabou que parou tudo, né? Mas a Isadora, que Aham, tem 8, a Isadora, ela já fez dança, ela já fez natação, ela já fez, ela tênis, né? Então, aí teve um período que ela disse, mamãe, eu não quero mais fazer uma dança que ela fazia que não era no colégio, que ela fazia duas danças, uma de aham, balé clássico e outra no colégio. Mas ela fazia porque ela me pedia. Aí chegou um período que ela disse: mamãe, eu não queria mais fazer aquela dança, que era uma dança clássica que ela fazia numa escola aqui em Florianópolis. Eu falei: não tem problema, eu acho que a gente não deve forçar, né? Porque ela exatamente. tinha 5 anos naquela época, eu acho. Mas o que. Uhum, Ah, ela quis fazer o tênis. Daí até hoje ela ama o tênis, né? Então, se amanhã ou depois ela uhum, chegar para mim e eu tiver possibilidades, né, de ela fazer um outro tipo de aula, ai, mãe, mas agora eu não queria o tênis, eu queria experimentar judô, por exemplo, né, como tu fez. Eu uhum. acho bacana, porque ali ela vai se desenvolvendo outras questões motoras e físicas, né, a questão de realmente se superar num esporte diferente. Eu acho que isso ajuda muito a criança no Uhum. desenvolvimento dela até de ela ter uma autoestima melhor, dela ser mais segura, né? Concordas? Então, Eu quanto mais a gente concordo. estimular as crianças a atividade física, é a melhor coisa, sem sombra de dúvidas, né? Porque é saúde, né? A gente sabe. E é muito dos pais mesmo, né? Por exemplo, eu Uhum. sempre tive o incentivo dos pais, né? Já por eles Uhum. serem do esporte, então o que a gente escolhia eles falavam, não, vai, não sei o que. Claro que o judô, vou confessar que a minha mãe não gostava muito, não, sabe? Mas Porque é quando eles luta, iam né? para a competição, quando eles iam para a competição lá me ver, a minha mãe ficava apavorada na arquibancada, mas o meu pai era o incentivador lá, Ajudar. vai, vai, Uhum. não sei o quê. Legal. Mas mas assim, como eu sempre gostei, tanto que, Uhum. né, foram 10 anos de judô, então acho que a minha mãe percebeu que eu gostava, assim, como foi o triatlon, 10 anos também, então eles sempre incentivaram, por qualquer coisa que a gente fez, tanto que a minha própria mãe fez taekwondo, ela com a Ó, minha irmã mais velha, então assim, pô, também era uma luta, sabe? Então experimenta, eu também experimentei o taekwondo, mas eu preferi o judô, sabe? sim. Então foi duas linhas. A minha irmã foi pro taekwondo, eu fui pro judô e a minha mãe acabou indo pro taekwondo também. Então a minha irmã do meio sempre praticou natação, sabe? Hoje em dia tá no beach tênis também. Então eu acho Uhum. que cada um acha alguma coisa. Basta experimentar as Experimentar. coisas, né? Eu digo, às vezes, até uma É. coisa que é envolvida, por exemplo, a gente vê muita coisa de idoso com dança, né? Essa questão, às vezes, de estar no Uhum. ambiente, a própria música, ela também é uma coisa que traz uma felicidade, tu ouvir uma música, tu poder ver as pessoas dançando e dançar com elas. Claro que a gente está nesse momento de pandemia, a gente sabe que está tudo diferente, né? Mas considerando isso, Sim, também as artes, a dança, né? Essa coisa também é um negócio que faz bem, né, pra gente, né? Então tem tanta sim, coisa para a faz pessoa muito bem. experimentar, né? Tem Tem muita coisa. bastante. E aí, um pouquinho que eu ia comentar até sobre o lado, assim, da saúde mental, para quem não sabe, assim, não só relacionado à atividade física, mas como a gente tem muito esse trabalho emocional, controlar, assim, algumas coisas, por exemplo, às vezes a gente passa situações no nosso dia a dia que, né, no trânsito, cara, daí tu já xinga, já fica com raiva, já. Então, a gente passa umas angústias, a gente passa medo, a gente passa. E isso tudo também influencia, não, né, na nossa mente, assim. Então, existe muita coisa hoje em dia, como a gente acha até na internet e tal,
Mas trabalhar um pouquinho esse lado de autocontrole com técnicas de respiração, a Meditação. meditação, então, o trabalho de aproveitar um pouquinho mais em casa, que o pessoal está em casa agora, e de repente trabalhar um pouquinho assim, autocontrole, né? Até eu falo assim para algumas pessoas de antes de dormir, né? Aham. Deita um pouquinho lá na tua cama, antes de tu pegar no sono, o que que tu faz? Faz uma retrospectiva do teu dia, desde a hora que tu acordou até a hora que tu vai dormir. Quais são as situações que tu passou no teu dia? Teve algum Mesmo das momento ruins. de isso, mas é justamente por isso, até porque assim, ó, quando a gente faz isso, eu falo porque eu faço isso e eu acho muito legal, porque assim, Ah, ó, quando tu faz essa retrospectiva do teu dia, tu tenta lembrar todas as situações que tu passou, desde do café da manhã, como é que foi teu relacionamento hoje com teu marido, com teus filhos, o que que tu passou no teu trabalho, às vezes tu tem situações que às vezes, pô, alguém lá no trabalho me xingou hoje, que me deu uma raiva, me deu sabe, aquela coisa assim de querer matar a pessoa. Não, mas aí na hora tu não sabe o que fazer, não sei o quê. Mas pensa um pouquinho isso daí. A gente fala que isso aí é uma autoobservação que a gente faz. Para quê? cara, é quase uma Para de repente, autoterapia, numa né? próxima situação, o que que tu faz? Pô, não, respira fundo. Às vezes no trânsito acontece muito, né? No trânsito, tu tá, o cara te corta, daí tu já sai xingando o cara, né, de tudo que é coisa. Mas isso aí não é legal, sabe? Isso faz Não. mal pra gente. Eu digo que Eu faz acho mal que solta um pra monte de mente. cortisol, né? Eu brinco que solta um monte de cortisol. Exatamente. E tu sabe que o cortisol é muito importante para a saúde, né? O cortisol não Aham. pode ser alto aí, pessoal. O cortisol tem que ser baixinho. O maior problema de estresse está relacionado ao cortisol. Então, Tinha uma época assim, que eu as fazia pessoas. exame, meu cortisol dava altinho. Dava Então, eu altinho. vou te falar assim, ó, a época de Ironman que eu treinava, o cortisol era alto, sempre Mas foi é, alto. mas é porque por causa do estresse também da Por atividade. causa do estresse de treino. O estresse de treino era Ah, muito treino, fora que eu trabalhava. E na época de Ironman, eu trabalhava com criança, eu dava aula em educação física em escola. Então, ixi, imagina, ensino infantil, fundamental, até ensino médio. Então, é um nível de estresse, assim, físico, acho que o meu era mais físico, claro, do que mental, né? Mas uhum, tem muito a ver, sabe, o relacionamento de estresse, né? né? Então, é legal tu trabalhar um pouquinho isso daí também, parar um pouquinho no teu dia, pode ser antes de dormir, né? Então, faz Uhum, uma retrospectiva ali, quais foram as situações? Tive raiva, tive ansiedade, tive medo hoje, até para saber se controlar, saber respirar na hora que tem que respirar, boa dica. sabe? E não, às vezes não entrar na onda de alguém que tu, né? Não, Sim. deixa a pessoa falando sozinha, então, Uhum. sabe, né? Às É vezes boa a dica gente essa tem que. reflexão, porque se tu coloca isso em prática, que é uma Uhum. autoanálise, na verdade, né? Tu pega um momento Autoanálise. que tu faz uma autoanálise e de repente pensa, pô, mas aí eu fui lá, sei lá, vamos supor, xinguei o cara, daí, pô, a próxima vez não faz sentido, sei lá, né? Alguma situação nesse sentido, Sim, ou às vezes a gente com filho, porque às vezes os filhos tiram a gente do sério, né? Porque tira do criança não é. sério, né? Então, às vezes tu também explodiu numa situação com a criança, deu um berro, assim, né? E a gente pensar que Uhum. como que pode melhorar, né? Nessa interação com as pessoas. Exatamente. Bem Eu acho bacana. que isso faz muito bem para a gente trabalhar essa parte um pouquinho mental, e aí Uhum, vai ser assim, para a tua vida já isso daí, né? Não é, claro, a gente bacana. está falando de atividade física com relação, mas eu acho que se tu tiver uma mente mais tranquila, uma mente mais saudável, tu já vai estar melhor em todas as outras coisas, Ah, né? com certeza. Nem Então, sempre é fazendo uma fácil, atividade. mas sim. Imagina, tu tá fazendo uma atividade que tu gosta, tu trabalha no que tu ama, e Uhum. ainda tu consegue, né, ter assim um autocontrole, uma mente. Nossa, Não é tu um ser pode ser uma elevado, né? pessoa feliz, maravilhosa. Ser elevado. Mas eu acho legal a gente tentar equilibrar, sabe? Eu Eu sempre acho que esse relaciono momento, muito. esse, Pode falar. a gente viu a gente viu muito agora nessa pandemia das pessoas expondo, porque as mídias sociais, né, a importância de estar conectado com a natureza, né? A Uhum, importância de
de ter um momento de ócio, sabe? Tu não Uhum. tá só com o celular na mão, com televisão ligada e frenética o tempo inteiro, tipo, né, resolvendo milhões de coisas e nunca para. A gente precisa de um Aham. momento para parar, eu acho, talvez exercitar, como tu falou, essa autoanálise ou realmente meditar. E assim, ó, eu te Uhum. confesso que eu nunca fui uma pessoa que conseguia introduzir a meditação de uma forma constante, assim, na minha vida. Eu já algumas vezes já tentei e tal. Eu já li algumas coisas a Uhum. respeito e as pessoas acham assim, ó, que meditar, ai, tem que ficar sentado lá 1 hora tentando não pensar em nada. E Não. eu li várias coisas que meditação tu pode começar com 3 minutos, 5 minutos. E eu já fiz algumas práticas de realmente tu sentir um bem-estar assim de relaxamento tão absurdo que tu dá uma desconectada desse mundo, assim, digamos, naquela Uhum. respiração e teus Uhum. pensamentos vão, né? E isso é muito Sim. gostoso, né? Eu precisava botar mais em prática, na verdade, né? É, até eu sempre falo, É um eu sou objetivo. adepta à meditação, né? Já venho trabalhando há algum tempo, assim, até por isso que no canal, quando eu resolvi fazer o canal, que já tem um ano, por que Aham. que eu escolhi até a sigla MAR, né? Vou até dar uma explicadinha assim. O MAR, o M de movimento, que a pessoa está sempre em movimento. O Ai, que A legal. de alongamento, porque eu acho que as pessoas não é só malhar o corpo, mas Eu a amo gente precisa alongar. relaxar o corpo. E o R, relaxamento. Então aí vai entrar Ah, nem técnicas de sabia que era isso. meditação. É, tem gente que não sabe, às vezes fica pensando, pô, mar da saúde, mas por que mar da saúde? Acha que É tem a ver com o movimento. mar, mas tem uma relação. Achou que é o mar, até porque a gente está na ilha, né? Às vezes fica aquela coisa, ilha, amo praia, amo mar também, mas assim, não foi por causa do mar. Eu consegui associar, peguei o movimento, alongamento e relaxamento. Muito Eu acho bom. que é o que completa, assim, sabe? Que a Ô, pessoa Suzana, o teu fica. canal é no YouTube, né? O canal em si. Isso. Legal. Uhum. Bem É. bacana. Então, eu acho que as pessoas podem procurar, assim, a meditação que a gente fala, começa, como eu falei, assim, essa pequena análise já é um tipo de meditação, porque tu já está Claro. analisando tuas situações, Uhum. né, de autocontrole. Uma simples, trabalhar um pouco respiração, uma respiração às vezes mais Mais profunda, uma profunda. respiração abdominal, né? E às vezes só bota uma música, às vezes calma, e te Bem concentra calminha. naquela música. Uhum. Então, tem gente Ou que na precisa de uma própria, meditação ou na própria guiada, né? respiração, né, Suzana? Se concentrar na própria Exato. respiração já faz bem, né? E para ver Uhum. como quando a gente, o dia é muito exaustivo e estressante, a gente fica com uma respiração mais encurtada, né? Tu não tem toda a Sim, e toda potencialidade que tensa. toda Às vezes tem. chega no final do dia, tu tá todo tenso, então aproveita a hora que tu vai dormir, que é um momento até que tu deita, tu tá começando a relaxar o teu corpo. Faz um pouquinho de Essa prática. respiração, bota uma música às vezes mais calminha para te conseguir se concentrar naquilo, ou faz Uhum. uma autoanálise do teu dia. Eu acho que é bem interessante assim, porque nem que seja 5 minutinhos antes de tu pegar no sono ali, já é outra vida já. Com certeza, bem legal. Uma outra coisa que a gente, só para a gente dar uma continuidade aqui da atividade física, tem muita gente que acha que é saudável, se sente super bem, mas nunca não Uhum, pratica nenhuma atividade física, né? Ela diz, ah, mas eu me sinto uhum, super bem e não preciso, né? Não é verdade? uhum, E aí eu uhum. digo assim, é porque ela talvez não esteja praticando a atividade que ia ficar melhor ainda, né? Se estivesse fazendo, né? Exato, É, exato. É porque porque eu acho que assim, claro, eu digo que tem gente que não gosta, tá? Realmente eu conheço pessoas que não gostam de atividade física e se sentem bem. Só que enquanto tu é novo, realmente tu não vai sentir nada, aham, né? Só que eu sempre falo assim, tá, mas agora tu não sente nada, né? Mas e lá uhum, na frente, eu acho que eu sei que muita gente fala, eu tenho que viver o presente, né? Muita gente fala, eu tenho que viver o presente, o presente. Concordo, né, que a gente tem que viver o presente, mas eu acho que em questão de saúde, por exemplo, eu fui uma pessoa que parei de treinar triatlon, de fazer de alta intensidade, altos impactos, para eu consegui, envelhecer com saúde. Eu tive que pensar um porque pouco lá na frente, porque o tempo também passa muito rápido, né? A muito, gente muito. vê.
piscou o olho, tu já tá com 40, E 50 não anos. adianta, né? A gente que tá aí na faixa, eu tenho mais de 40, né? A Su daqui a pouco chega lá, mas O eu ano digo que assim, vem eu chego aí nos é, 40. mas eu digo, não adianta, porque quando eu era jovem, que eu tinha 20 e poucos anos, que a minha mãe sempre também foi da atividade física, de correr, fazer hidroginástica, andar de bicicleta. A gente Minha tem os mãe, minha exemplos em casa, né? E meu pai demorou um É. pouco, ele era um pouco sedentário, mas depois ele engrenou com a minha mãe incentivando e também depois ele correu por bastante tempo, faz academia até hoje, né? Uhum. E a gente tem 20 e poucos anos, a gente tem uma saúde boa e tu não sente mesmo. Não adianta assim, né? Não Se tu não tem sente nenhuma nada. doença crônica, se tu tem uma saúde perfeita, tu se sente super bem, Uhum. né? E aí, quando tu Uhum. começa a ficar aí mais realmente dos 35 para cima, próximo dos 40, falar que eu lembro que eu ouvia meus pais e os meus tios dizendo: chegou a fase condor, chegou a fase não sei o quê. Porque de fato tu já acaba, daí daqui a pouco tu já sente um pouquinho que tu faz, opa, o joelho, né? Às vezes assim, dorme meio torta, já dói, não sei o quê. É, pega uma coisa pesada de mau jeito, putz, já dói, desculpa, palavrão, dói as costas. Não, mas É, não é mas verdade. E se verdade. a gente não tiver fazendo educação, é uma atividade física, mesmo que daí é pior ainda, né? Não tem como não ser, né? É. Eu digo que tem que fazer assim, por mais que tu comece mais tarde, mas depois não para. Se tu pegou a rotina, tá na tua rotina, tu conseguiu se organizar, Isso. não para Não, mais, não né? desiste Tenta mais. manter isso aí para o resto da tua vida, né? Uhum. Porque eu acho que lá na frente a gente vai dizer, ah, escutei aquela live da Suzana um dia, graças a Deus eu comecei a fazer e hoje eu sou uma pessoa feliz. Uhum. É, E com lá na certeza. frente ela vai lembrar, ó, hoje eu não caí, não me escorreguei, não caí no chão, quando eu tiver 70 anos, porque eu fiz Uhum. exercício, meu músculo tá forte, meus ossos estão fortes, né? Aham. Todas essas Então, questões. eu acho que a gente tem que cuidar, sabe? Pensar um pouquinho mais para frente. Quando se fala de saúde, de atividade física, até porque tem doenças crônicas que são silenciosas, né? Tipo, a Então, diabetes é um exemplo que, né, a pressão alta, são doenças que tu não sente muita coisa. De repente, tu tem um aparece. sintoma. Uhum. Entendeu? Tu começa a ficar mais cansado, tu começa a não ter disposição. Aí quando tu vai no médico, porque faz, sei lá, 10 anos que não vai no médico, aí descobre que tem pressão alta, faz atividade. Não, faz 10 anos que eu parei tudo, não estou fazendo nada. Então, às vezes, quando descobre, já é tarde demais. E até falando um pouquinho, quem já tem as doenças, né? Às vezes doenças Crônica. crônicas, Aham. acha que não pode fazer atividade física porque vai piorar ou não, muito pelo contrário, né? As Uhum. atividades físicas até mais leves, como Sim. caminhada, por exemplo, as atividades leves, é Uhum. recomendado para todo mundo, né? Uhum. O que tem que cuidar um pouco mais é atividade de alta intensidade, às vezes muita carga. Aí realmente tu tem que ter um acompanhamento médico junto, né? Uhum. Para não piorar a tua situação. Sim. Mas eu acho que quem tem já uma diabetes, tem doença do coração ou, né, pressão alta, realmente precisa, né? Vai até ajudar, às vezes tu diminui os medicamentos. Tem Com gente que certeza. melhora tanto que deixa de tomar medicamento porque está fazendo atividade física e conseguiu controlar o organismo mesmo se, né, se já se curou daquela doença. Então é bem importante isso aí. Uhum. Bem Uhum. importante mesmo, assim, a gente levar em consideração as doenças também e todo mundo poder praticar. Na verdade, todo mundo tem que Dá fazer, para se né? adequar, né? É porque não é porque é idoso, Aham, não tem uma adequação de alguma atividade física, mesmo que nunca tenha feito nada. Ah, eu tenho 75 anos, tem algo que dá para fazer, se mexer para tem. melhorar, né? Para melhorar Sempre a vai ter. qualidade de vida até o final, né? Que seja, digo assim, a gente precisa entender que quando a gente está se exercitando e coloca isso em prática como um objetivo de melhorar sempre a nossa saúde, evitar doenças, né? E ter mais Uhum, disposição, melhorar a nossa autoestima, melhorar essa questão.
é energia, né? Porque a atividade física te deixa uma pessoa Exatamente. mais assim, sei lá, mais Tem gente que acha que esperta. não vai ter energia, né? Se fizer atividade física, ah, não, eu vou gastar tudo. Não, Muito pelo pelo contrário, tu vai ter contrário, mais energia para fazer outras atividades, né? deixa a gente mais disposta, né, na verdade. E daí tu pensar que tu tem que colocar na tua cabeça que tu vai ter que fazer uma atividade física sempre, né? Se ter disciplina e realmente seguir fazendo. Ai, mas eu enjoei. Pode acontecer. Tem outras possibilidades, né, Pode. que podem ser experimentadas e aí tem tanta coisa, né, que a gente pode se aventurar, digamos assim, né? Eu É, digo, exatamente. com essa vinda do beach tênis, que então agora é uma praticante, né, já há algum tempo, É, eu conheço muita gente que começou a fazer e amou. É uma atividade aeróbica uhum, que mexe bastante também, né? Então, exato. volta e meia eles inventam uma coisa nova, né? Eu digo, tem algumas coisas que surgem, né? Então é muito bacana, Com certeza, com né? certeza. Então, quem gosta mais de água sempre vai ter o esporte na água, esporte na areia, esporte de rua, né? Aham. Esporte na natureza. Então, tem tudo quanto é lugar, tem dentro da Dança academia, diferente, tem, né? não, então assim, eu acho que tu experimentando, realmente tu encontra, porque a gente tem muita opção hoje em dia, muita opção mesmo. E se agora, durante a pandemia, né, não pode sair de casa, eu acho que a gente inventa dentro de casa mesmo, né? Aham. Então, É muita coisa. Eu já vi gente muita que coisa. pegou o negócio da vassoura e pendurou 1 quilo de açúcar, uma fita de cada lado, dá um jeito. Então, eu que dou aula online, eu, Aham. dependendo do aluno, eu tenho que saber o material que ele tem em casa, como tu mesma falou, né? A gente começou sem nada, né? Uhum. Então, se não tiver nada, dá Dá para pra fazer muita coisa. muita coisa. Se tu Uhum. já tiver um elástico, um pezinho, alguma coisa, nossa, daí a gente tem muita coisa para fazer, Dá pra sabe? implementar. Então, Aham. realmente, eu uso o cabo de vassoura, eu uso o cabo da vassoura nas minhas aulas, eu Ah, uso bolinha, é bola de pode dar uma tênis, é casinha, bola de né, Suzana? peso, Dá pra usar bola uma de casinha. vôlei. A gente inventa mil coisas, gente, ó, dá Uhum. para fazer muita coisa aí. Aí as pessoas não têm noção de quanta variedade dá pra fazer, né? De coisa nada que dá pra se exercitar em casa mesmo, né? Pegando as coisas que tem dentro de Uhum. casa, né? Uhum, Óbvio. exatamente. Então não tem desculpa, né, para não fazer Uhum. e, manter o corpo aí saudável e a mente junto, né? Porque se a gente o corpo tiver bem, só que eu acho que assim, às vezes a pessoa acha que tem um corpo saudável, mas é uma pessoa estressada, Tem que cuidar da cabeça. emocionalmente abalada às vezes, então eu acho que isso às vezes atrapalha muito, sabe? Porque Uhum. eu acho que tem que estar em equilíbrio, né? Uhum. Eu sempre falo que eu comparo com um pêndulo, né? Que a Uhum. gente diz assim, ah, nunca o de mais e o de menos. Nem Então, o extremo, atividade né? de mais é ruim, atividade de menos também é ruim. Então, A entra pessoa num muito equilíbrio. parada é ruim, muito estressada é ruim também, né? Tem que ter um meio termo, né? Exatamente, Uhum. exatamente. E eu Então, digo assim, da mesma tenta. forma que a gente tem os profissionais da educação física, né? Como tu é minha personal trainer, né? Que eu gosto porque eu Uhum, acho que te dá um direcionamento, assim, te corrige, né? uhum, Acaba tendo práticas mudas, os treinos, então tu vai tendo outras possibilidades. Também para as pessoas que de repente estão num momento muito difícil, também existem os profissionais da área eu digo assim, da psicologia, né? Que de repente, num momento mais estressante, precisam de um profissional desse para poder também, né? Que eu digo, a gente cuida do equilibrar. corpo, fisicamente, mas mentalmente também tem essa questão, né? De ter que fazer uma terapia, Exato. e isso ajuda muito também, né? Ah, Melhora a qualidade de vida, né? Da pessoa que precisa de uma ajuda psicológica. Às vezes as pessoas têm um clichê, ah, eu não vou procurar porque quem faz terapia é como se a pessoa não fosse bem certa é. da cabeça, né? Às vezes. Até eu ia comentar assim que, por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, né? Eu vou pegar exemplos aí que eu tenho amigos que chegaram a emagrecer em um ano 40, 50 quilos. Nossa. Então a gente diz assim, ah, mas como? Mas viveu a vida inteira e foi a vida inteira gordinho, vamos se dizer Sim. assim, tá? Uhum. Então agora, depois dos 30 que
gente, quem quer emagrecer, eu falo que é muito mais cabeça do que do que o corpo, porque qualquer atividade física que tu tá fazendo, claro, tu vai mudar todos os teus hábitos, né? Hum, Hábitos, a gente para ter saúde não é só atividade física, às vezes Tem é outras, hábitos alimentares, né? Hábitos rotina, né? saudáveis, exatamente. Rotina de E sono. o mais importante é a cabeça. Se tu tá com a cabeça bem, a cabeça feliz, o resto vai. Então, quando a pessoa quer assim emagrecer, ou até eu digo que questão de cabeça, quando a pessoa tem um objetivo, né, também. Porque ela tem que Uhum, ser persistente naquilo. E às tem, vezes, para a gente alcançar um objetivo, às vezes tu vai ter que fazer um sacrifício também, sim. né? Uhum. Então, pô, como é que eu vou alcançar? Como é que eu vou completar o Ironman lá se eu, né? Se eu não treinar ou não trabalhar Não minha existe, cabeça, então não eu não vou existe conseguir, sem esforço, não entendeu? existe, né? Esse retorno, né? É, Então, as pessoas que querem as coisas fáceis, quer ter um corpo facilmente escultural, mas usando talvez anabolizante, ou a pessoa quer emagrecer usando remédios, e aí a gente sabe que não uhum, vai ser duradouro. A gente sabe disso, né? A saúde, é, ela só tem, eu exatamente. digo, a troca do hábito e a disciplina constante daquilo ali, né? Se manter É, constante naquilo que faz. E como tu falou, mentalmente, se a pessoa não está bem, procurar ou, né, fazer essa ou terapia ou meditação, procurar meios que a gente possa equilibrar é. também essa questão, É que deixar mais todo mundo tranquila, tem aquela ideia do psicólogo, só vai quem é louco, né? Também. exatamente. Eu faço Mas está terapia já há mudando já bastante um tempo. pouquinho. Não, eu faço É. terapia, comecei a fazer em 2017 e para mim assim é um Uhum, divisor de águas, porque da mesma forma que tu falou que de noite pode deitar e tentar fazer uma retrospectiva do dia, na terapia uhum, tu vai trabalhando e tu vai pensando em várias questões que talvez tu não daria oportunidade pensando nessa roda viva do dia a dia, sabe? Então, assim, e às vezes uhum. tu traz à tona alguns assuntos e daí tu pensa o que tu podes na verdade, agir diferentemente, que pode trazer muito mais felicidade, algumas mudanças, sabe? Ou, de repente, algumas Exato, aceitações, né? Porque as pessoas são diferentes, a gente, às vezes, tem alguns exato. impasses na vida no convívio com as pessoas, são pessoas que a gente Uhum. ama, mas às vezes tem uma questão ou outra, e aí tu acaba tendo mais leveza, sabe, nas relações, tu vai tendo um amadurecimento diferente. Eu vejo que a terapia, ela ajuda muito nisso. Psicoterapia, né? Que no meu caso, Uhum. ela Sim. realmente é um divisor de águas, assim, porque a gente não muda os outros, né? Mas Não. a gente A consegue gente tem mudar que algumas coisas. começar pela gente, né? Exatamente. Então tu não muda o outro, mas tu colhe diante da tua mudança uma coisa, uma interação diferente com aquele outro. Aí muda. Simplesmente as coisas vão mudando e é muito bom, sabe? Mas Su, me fala aí mais alguma coisa? Então, gente, eu acho que a gente conversou bastante, né? Era Falamos. uma hora, já Se virou, alguém, não sei. se alguém tiver alguma dúvida, eu acho que manda ali, né, no Oi, Instagram alô? mesmo, que a gente tenta daí, né? Eu vou Isso. responder as perguntas. Isso, se tiver alguma dúvida, né? A Suzana é É, personal trainer maravilhosa, ai, obrigada. que eu adoro muito, né? É, Eu acho que também o profissional que a gente busca, a gente tem que ter com ele uma afinidade também. uma Isso conta muito, afinidade. né? Então a gente tem que Uhum. gostar dela. A pessoa também tem que ser uma pessoa que a gente bata, né? Tipo assim, a É, energia não, com seja certeza. boa, né? Não, É, né? Essa troca é muito importante do profissional também, do educador físico, né? O personal trainer. Isso é sem sombra de com dúvidas. certeza. Ai, que bom, ó, a conversa canal Mar da Saúde, é isso? Ar da saúde. Isso, Quem quiser beleza. conhecer um pouquinho mais do trabalho, entra Siga, lá, se é, inscreve. como vai ficar gravada a nossa conversa? Digo para as pessoas depois também vão estar assistindo, porque no início a gente tinha mais pessoas para te seguir no Uhum. canal, né? Seguir você no Uhum. canal, lá que tem muita coisa bacana ali, tem bastante atividade, tem essa questão como Tem tu bastante mesma falou coisa. que, né, também toda uma questão não só da atividade física, né, mas de alongamento, Uhum. respiração, né, também tem, né? Tem É, de relaxamento, aprender a relaxamento. relaxar um pouquinho. Isso. Muito bom. E, e eu agradeço, né, Fê? Te Obrigada agradeço pela também. oportunidade de a Obrigada gente também. conversar um pouquinho.
É Uhum. bem o assunto que eu gosto mesmo. É isso E a aí. Eu gente. adorei te ter como convidada aqui, porque eu acho que é um assunto de suma importância para as nossas seguidoras, que a gente tem muitas mulheres fortes, maravilhosas, e muitas eu sei que fazem atividade física, mas de repente é um empurrãozinho para quem estava parada, né? Uhum. Sei lá, é uma palavra de fortalecer, Para assim, dar uma para dar motivação para o a pessoal motivação, também, né? exatamente, para a pessoa iniciar, né? Sabendo de toda a importância que a gente falou aqui da prática da atividade física e principalmente Uhum. também da saúde mental, né? Lidar com tudo Uhum. isso. Obrigada, querida. Muito Gente, obrigada. Muito. obrigada também, eu que agradeço. Amanhã te vejo para Amanhã ela tem aula, gente. Amanhã é amanhã. dia de, ó, ela suar. Gente, muito obrigada para todo mundo que participou. Um Obrigada beijão, amiga. também. Boa noite, tá? Beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.